Saudações, estamos de volta agora para a segunda parte do programa, um programa interessante sobre bullying nas escolas. A quem é a favor do bullying nas escolas, né? Isso aí é uma opinião. Será que é uma opinião, doutora Ágila Bastos, pedagoga? Não é uma opinião. Eu que fiz muito bullying com os outros na escola, na minha época. Sofri também, e tá tudo certo. E assim crescemos, fortes. E essa geração mudou. O doutor Alex já fez uma prévia para mim ainda há pouco sobre esse tema. Trouxe uma profundidade, um olhar absolutamente diferenciado, enriquecedor, trouxe um olhar bacana, achei bem interessante, mas vou já passar então essa palavra, só para essa prévia aqui conosco, só gira aqui, ó, doutora Ágila Bastos, pedagoga, advogada civilista aqui conosco, doutor Marcelo Penha, bota a imagem geral aqui da gente aqui, Ianzinho, doutor Marcelo Penha, na ponta, doutor Marcelo Penha, advogado, criminalista, doutor Alex Maia, hipnoterapeuta, psicanalista e doutora Ágila Bastos. A temática de hoje é tratar o segundo bloco sobre bullying nas escolas. E também essa geração, né? Essa geração, como é que está? Tem um dado muito importante que eu quero já deixar, eu vou fazer logo a minha pergunta, vou passar para a Ágila e depois o doutor Alex já me responde. Doutor Alex, me diga o seguinte, não é muito mimimi essa coisa? Primeiro momento assim, porque a gente vem de uma geração diferente e naquele momento se forjou profissionais qualificados. E mais, há um estudo, e aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado, porque a gente vai acompanhando notícias de internet, às vezes não observa muito bem a fonte, de que esta geração, ela é uma geração que tem um pior desenvolvimento intelectual do que as anteriores. E isso é um dado mundial altamente diferenciado, porque desde que começou a analisar isso, esse estudo, salvo engano, é um estudo inglês, e as gerações sempre foram mais preparadas e mais inteligentes do que as anteriores. E esta agora, efetivamente, talvez a minha, ou depois eu não sei nem medir quanto é uma geração, mas eu sei que esta geração, ela é menos preparada do que a minha. E eu não sei se a minha é a imediatamente anterior, Ágila. Eu tenho 45 anos. Pode ser que tenha uma antes dela, né? E aí eu quero que o doutor Alex nos diga também. E mais, doutor Alex, esses profissionais, essas pessoas que ninguém pode falar mais nada, que tudo é um problema, que tudo é uma criminalização, que profissionais serão no futuro? Nas empresas. Eu sei que você tem um estudo, um trabalho aprofundado sobre isso, doutor Alex já tem esse acompanhamento, faz esse acompanhamento nas empresas e eu queria ouvir sobre isso, mas vou passar a palavra para a nossa maestra do dia, que é a doutora Ágila Bastos, fique à vontade. Mas, doutor Alex, eu fiquei agora mesmo... Tá vendo? Me provocou, né, esse discurso, né? Porque eu já tinha feito uma brincadeira de que essa pergunta ia cair bem aqui no doutor, ia ser mais cliente do doutor Marcelo, né? Mas a gente... Não, pode direcionar para ele, depois eu posso responder. Não, é porque assim, não, isso, eu tá jogando, né? Dizendo que vai ser mais cliente para ele. Mas a gente precisa parar aqui, né? Apesar do senhor ficar desempregado futuramente, eu querer que o senhor fique desempregado, não. Mas a gente precisa, né? E eu vejo que, e só mesmo profissionais, eu acho que nós precisamos, todos nós aqui, você, o doutor Marcelo na área dele, o doutor Alex na área dele, os pedagogos, os professores serem enérgicos, serem atuantes, porque eu vejo a gente se intimidando dentro dessa realidade e não avançando com essa realidade, né? Eu estava até brincando com o doutor Marcelo, dizendo assim, olha, na minha época, eu conseguia reprovar assim, uma turma inteira, para falar baixo, né? Então, assim, hoje, o que foi? E aí, TED me traz um dado científico, estatístico, que hoje a inteligência, a preparação hoje do jovem. E então, cadê o conflito? Aonde é que eu me perdi nessa discussão? Então, eu quero uma discussão técnica. Vamos lá. Por conta daquela hipersensibilização, o ser humano, né, na sua estrutura, na estrutura psíquica, ele tem os seus mecanismos de defesa. Então, com essa hipersensibilização, me deram ainda mais potência para os meus mecanismos de defesa. Então, ninguém pode me tocar e eu posso tudo, né? Então, aquele bullying que a pessoa ia lá e obrigava, e isso, aquilo, e, né, falava, toda aquela coisa, ela não existe mais. Então, agora vai para a delegacia, né? E aí, vamos lá. Em relação a escolas. Hoje eu atendo
hoje, né, no momento de hoje, eu devo estar atendendo por volta de 3 a 5 profissionais, né, professores. E um dado que eu fui começar a perceber, conversando com esses professores, é que o professor da geração passada, ele adoecia de LER, né, esforço repetitivo, né, ele adoecia de problema respiratório por conta do giz, né, problemas circulatórios, às vezes porque ele ficava, né, o dia inteiro em pé, né, enfim, tinha alguns problemas ali por conta da profissão, né. Hoje, o professor, ele, em média de 30%, assim como nas empresas, né, 30% dos profissionais hoje, eles estão com problemas emocionais, psiquiátricos e emocionais, por conta da exposição a esse estresse. Então, a partir do momento que aquela criança, ela é hipersensível, onde ela pode tudo, e agora a hierarquia, né, ela está igualitária, né, entre aspas, né, não existe mais essa hierarquia, né, ela vira igualitária ali, então agora eu tenho o mesmo nível do professor. Então, se ele pode falar alto, eu posso falar alto com ele, e aí eu sou super protegido, porque agora eu posso fazer qualquer coisa e ele já não pode mais me reprimir de alguma forma, porque aí eu posso ir na direção da escola e denunciar o professor, né? Então, o professor que antigamente ele sofria um processo de estresse, por exemplo, numa carreira, né, que ele tinha 20, 25 anos, ele estava entrando naquele processo de estresse, que ele já estava não querendo mais sala de aula e tal. Hoje ele foi encurtado, hoje professores com 7, 8 anos de sala de aula, ele já não quer mais estar na sala de aula, ele já lança uma licença por conta de problemas emocionais, né, com 7, 8 anos. Ele já não aguenta mais a sala de aula. Por quê? Porque o processo de lecionar ficou pesado, né? Enquanto aquele professor ele só dava aula, chegava na sala de aula, ele se impunha, né? Então a hierarquia existia, ele chegava na sala, ele se impunha e ele dava a aula dele, né? Obviamente, alguém conversava, alguém fazia uma bagunça, né? Mas ele tinha o controle, porque existia o respeito. Hoje não mais. Então, hoje eu posso assistir a aula com as pernas em cima da cadeira do outro coleguinha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e eu não posso, como professor, muitas vezes repreender. Por quê? Porque se eu repreendê-lo de uma forma, às vezes, educada, ele vai lá na direção da escola e me denuncia. Aí, né? A instituição escola, que é que eu estou aqui, né, fazendo esse apelo, porque a gente fica realmente refém da instituição. Porque a instituição ela não apoia ainda mais o professor, como nós éramos apoiados antigamente. Né? E assim, eu queria até, já nessa mediação, né, até ver com o Marcelo, essa questão de que chegamos, então, né, à delegacia, chegamos agora ao Ministério Público, e qual é a sua visão hoje com relação a essa criminalização? Né? Você acha que ela vai ser atuante, que ela vai ser eficaz? Temos esperança de que agora chegamos até aqui, vamos dar um limite. Quem estaria também, ela até acabou de me responder aqui, que era a tenente-coronel, que é a coordenadora do PROERD, que eu acho que a Polícia Militar faz um trabalho de excelência. Eu já participei, porque como eu também sou da educação pública, e eu via o trabalho deles, acompanhava o trabalho deles, porque, sim, é uma união de forças. E eu não vejo, é um questionamento também que eu queria fazer a ela. E cadê a planilha de trabalho feito nas escolas privadas? Porque qual é o seu público, doutor Marcelo? É só aquele lá da favela, da periferia ou não? É uma pergunta muito interessante. Isso é um crime, o bullying, o cyberbullying, é recente, ainda está vendo como é que vai se proceder. Até a redação, o legislador, ao meu ver, e até na visão de muitos criminalistas, a exemplo do Adelmano Beni, que é um grande criminalista aqui do Maranhão, que é um colega meu, acho que ele já veio até aqui no podcast, o Adelmano. Muito, doutor, né? Adelmano, grande amigo, grande criminalista, professor. A gente estava até discutindo. Eu tive o prazer de ir numa aula que ele estava dando na faculdade que ele ministra a aula, que é professor. Eu fui participar lá. O tipo, ficou um pouco confuso, o tipo do bullying, porque primeiro começa a intimidar sistematicamente de forma repetitiva, aí ao final tem intimidar novamente, uma redundância, né? Então, acho que o legislador pecou um pouco na redação penal e assim...
apesar de ser recente essa criminalização do bullying, cyberbullying, o crime está lá, é para ser cumprido. Se a conduta daquela pessoa, seja criança, adolescente ou até mesmo um adulto, se adequar ao tipo penal, vai configurar uma tipicidade, que configura o crime. Então, o procedimento a ser adotado é esse. A pessoa, a criança, adolescente, não é nem certo falar menor, porque é um termo pejorativo, pode ser, né? Que vem do Código de Menores. Mas o procedimento é esse. A criança, adolescente vai ficar à mercê dessa estrutura penal, até porque quando se fala em escola, como a doutora falou da instituição, a escola também tem um papel fundamental de fiscalização. A doutora falou de fiscal da lei, que é o Ministério Público, que é o Custos Legis. Além do Ministério Público, tem que ter ao meu ver, tem que ter uma atuação conjunta, né, de todos os órgãos, seja o Ministério Público, a própria OAB, né, escola e os pais, que o doutor Alex falou, né, o papel, a educação começa em casa, né. Então, até mesmo para os pais verificarem se aquela criança, não é muito da minha área, né? Sim. Mas se aquela criança está mais triste, está mais quieta, está mais... A mudança de comportamento. Mudança de comportamento, não é minha expertise, mas tudo tem uma relação, né? Sim. Então, se os pais perceberem isso, já liga o alerta, já conversa, né? Para poder ver se não está acontecendo algum crime na escola, né? E aqui eu não estou querendo culpar a escola nada, até porque isso às vezes passa despercebido, né? Até... gera uma camuflagem disso, uma brincadeirinha, isso aqui é uma brincadeirinha, isso aqui não... Mas a pessoa que sofre, ela que sofre, né? Não é a pessoa... Quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece, não. A pessoa guarda aquilo. E a questão falou da OAB, que tinha mais foco em escola privada, né? Esse projeto da comissão... Pública. O foco de vocês é mais público ou privado? Não tem isso. Não? Não que tem bom, isso. Muito bom saber disso. Não tem isso. Não tô aqui nem defendendo a instituição. Mas assim, existe essa abertura. A minha pergunta é, existe de fato essa abertura das escolas privadas? Porque a rede pública eu já sei. Vocês são convidados. É uma coisa impressionante. Existe realmente um apoio. O PROERD entrar com muita facilidade, a OAB, o Ministério Público. Inclusive, você acompanha nas redes sociais, quando a Mirante vai, projetos aqui, está lá na escola pública. Eu não vejo nas escolas privadas. Eu não vejo na classe A. E existe essa diferença? E lá não é praticado bullying? Não existe isso nas escolas privadas? Né? É isso que eu questiono. Mas mas aí as escolas privadas, exemplo que eu citei do Santa Teresa, Sim. eles que, salvo engano, eles que chamaram a AB para ter esse papel de ministrar uma palestra, para levar a conscientização para as crianças e adolescentes, né? Sim. E falar também do novo tipo penal, né? Que a gente tratou do bullying e cyberbullying. A própria escola trouxe esse convite para a gente, né? Então, claro, tem diferença mesmo social de uma escola para outra, isso é inegável, né? Até mesmo a educação pode ser melhor que a outra, mas isso aqui não é matemática, né? Tudo depende. Mas eu acredito que atualmente as escolas estão tendo mais preocupação com essa temática. Antigamente não tinha tanto isso, né? Ao meu ver. Acho que atualmente está tendo mais essa comunicação. E o senhor leva isso em consideração pela questão agora da criminalização? Por conta dessa efetivação da lei, porque antes nós não tínhamos. Então, será que as escolas hoje estão mudando o papel da sociedade, porque elas agora estão se preocupando realmente porque isso vai além? Será que é isso na cabeça das pessoas, doutor Alex? Será? Talvez seja exagerado falar essa minha fala, mas Sim. Talvez se perdeu o controle. Se perdeu o controle. Deixa eu fazer uma observação aqui. Diga. 2 observações sistemáticas. A primeira é o seguinte, há um tempo atrás, eu já estou esquecendo disso, que eu estou mais preocupado com tecnologia do que com direito. Mas algum tempo atrás, uns 20 anos atrás, como eu estava falando do doutor Alex, tudo que eu falo é 20 anos para trás, né? Tá negócio, tá sério isso. Outro dia, eu fui professor, eu estava contando para ele, durante 14 anos do curso de Direito. Eu fui professor em 4 instituições. 3 eu fui demitido. Pelos mesmos motivos. Eu não podia. As 3 foi o seguinte, eu não podia. O mau comportamento do professor hoje é o seguinte: aquele professor que chega cedo e faz 2 chamadas, uma no começo, uma no final, não pode. Aquele professor que cobra
Não pode. Aquele que não passa o filho do desembargador, o filho do juiz, o filho do prefeito, o filho do sei o quê, não pode, que reprova o cara, né? Então é esse que é o cara ruim. Então esse é um grande problema nas escolas, porque, e eu tô falando das faculdades, mas deve acontecer a mesma coisa nas escolas. É aquela história do limite, né? Tu tem uma horizontalidade, que o doutor Alex estava nos trazendo, e os professores, eles não podem mais fazer nada, porque estão refém, né, daquele diálogo, não conseguem mais trabalhar sobre isso. E eu vou falar de um caso específico de bullying. Que é um bullying que a gente fazia, eu me lembro, que tinha um colega nosso que, olha, Ágila, terceira série, eu me lembro. Eu estudava no Dom Pedro II, ali na Coama, e tinha um amigo nosso que ele cagou na calça. Lá na tua. Até hoje, nós 45 anos, até hoje a gente tem essa... Até hoje. O cara é um super profissional. Hoje em dia é um cara altamente bem sucedido, mas não tem jeito. A gente olha pra cara dele e lembra, esse sujeito sofreu durante 40 anos. 40 anos. 40 Sofre até anos. hoje. Mas assim, que nada, aquilo enrijeceu o homem, o sujeito é um profissional altamente qualificado. Cresceu, ficou grande. Não, E outro caso é o seguinte, no meu caso, eu era muito magro, e meu nome era ossada maligna, macarrão de hospital, era só o que, né, era magrinho. Então, com 15 anos, mais ou menos, o meu sonho, a minha vontade era malhar. Eu queria malhar, porque eu tinha que ficar grande, eu queria ficar forte. E entrei na academia com 16 anos, não havia academia em São Luís, eu fui malhar lá no centro. Uma academia, era o meu presente de aniversário, 16 anos, meu presente foi o quê? Ir malhar na academia, com 16 anos, lá no centro ali, perto da Gonçalves Dias, tinha uma academiazinha ali, à direita, tu lembra dessa academia? E lá foi a primeira academia que eu malhei, com 16 anos, e tinha que levar a carteira de identidade lá, porque só podia malhar nas academias com 16 anos. E aí eu fui malhar, então acabei malhando, fiquei grande, fiquei forte, pronto. Então assim, o bullying é o outro ponto de vista, ele fortalece. Ele enrijece, faz os homens fortes e profissionais. Sobre essa provocação, eu quero ouvir o doutor Alex. Doutor Alex, eu até entendo que pode ser que um outro caso específico tu tenha um dano muito grave, como tu trouxeste. Aquele, por exemplo, a gente tem uma discussão social hoje muito recente, que é sobre a questão dos autistas. Então, eu entendo que, nesse caso, a gente precisa realmente, de fato, ter um olhar absolutamente diferenciado e ter uma intervenção. E eu nem digo criminal, com todo respeito ao doutor, e eu fui professor durante 14 anos da Universidade, teoria geral, de direito penal, parte geral, e fui professor, não professor, mas ele trabalhou comigo, do Adelmano, que é eu sou padrinho de Adelmano. Então... De direito. De direito, no Só direito. Eu sou padrinho dele no direito. Então, ele trabalhou comigo, o primeiro escritório que ele trabalhou aqui em São Luís, e etc. Então, o que eu quero dizer é que, assim, o direito penal, ele cada vez mais intervém onde não deve intervir. E assim, eu sinceramente acho que o Ministério Público, a polícia devia procurar outra coisa para fazer, procurar coisas mais importantes, assim, de fato. Mas eu acho que a discussão é importante nesse ponto de vista, quando tu tem esses casos específicos, graves. E será se forjar ou criminalizar qualquer conduta, sutil que seja, não vai exatamente fortalecer muito mais essa postura ruim, e tu não tem limite, a postura ruim inversa, ou seja, não produzir pessoas mais fortes. Porque, aí eu volto àquela pergunta que eu lhe fiz inicialmente, quero que você responda. E os profissionais que são esses alunos, esses estudantes, que não se pode falar nada para ele, que não estuda coisa nenhuma, que só quer ter direito, que não tem dever nenhum e nenhuma obrigação, que profissionais são esses? Por que eu estou fazendo essa pergunta, Ágila? Porque ainda há pouco, eu conversando com o doutor Alex, ele me trouxe esse olhar absolutamente diferenciado, porque a gente está pensando em bullying, mas essa geração já está nos bancos dos trabalhos, né? Já está nas fábricas, já está no trabalho. Então, qual é o comportamento desta geração no trabalho? Doutor Alex, por favor, esclareça isso para nós. Então, aquela criança... Tá, muito... Nossa. Ficou forte, ó. Então, aquela criança que agora se cria nesse ambiente de ausência dos pais, de hipersensibilidade, então ela cria essa barreira, né? Essa bolha, né? Ela se cria ali naquela bolha. Qual é o grande problema? Porque ela vai ocupar um local numa empresa. E aí nossa conversa era que a educação que ela não recebeu
no seu local de casa, né? Ela não recebeu na sua escola, ela não se recebeu no seu centro religioso, ela agora, com todas aquelas características, ela vai para um campo de trabalho que é extremamente competitivo. E aí ela vai lidar com o mercado. E o mercado é o mercado. Não. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Por quê? Ao momento em que eu me disponho a um objetivo, né? Porque eu preciso cumprir metas, enfim, eu preciso cumprir e acabou. Elas precisam acontecer e os resultados eles precisam aparecer. Né? Então aí a gente tem sai dessa parte mais filosófica, né? Essa parte mais estrutural e psíquica do ser humano, a gente passa por uma situação de resultados. E aí eu preciso dar resultado. Então, hoje a gente tem nas empresas, né? Não, foi culpa dele porque fulano não sei o que, não sei quem. Olha, foi culpa dele porque ele não. Olha, mas aí não sei quem. Mas tá, e o resultado? Então, todo aquele processo daquela criança, ela vai crescer e ela não amadureceu. Então, o processo de bullying, né, ele tem duas vertentes. De fato, eu posso criar pessoas de fato mais fortes. Ela pode aprender com aquilo. Então, é uma perspectiva do copo meio no copo na metade. Está meio cheio, meio vazio, uma questão de perspectiva. Então, a partir dali, eu posso fazer o quê? Eu posso me vitimizar e ser vítima o tempo todo. Eu posso entrar numa empresa e eu posso ser vítima do acaso, eu sou vítima do presidente, eu sou vítima do dólar, eu sou vítima de qualquer coisa. Né? Eu sou vítima do seu pensamento XYZ, eu sou vítima do seu partido, enfim. Vítima da sociedade. Da sociedade. Que a gente volta depois da falar com o doutor. Exato. É onde eu ia brincar. Né? Eu sou vítima de qualquer coisa. Ou, a partir dali, eu posso criar exatamente a minha estrutura para que eu consiga sobrepor aquilo. Então, a raiva é boa ou ruim? Depende. Depende de como eu uso a raiva. Então, se eu estou dentro de um ambiente controlado, por exemplo, eu vou para um ringue, eu sou lutador, e aí eu uso a raiva para conseguir vencer meu oponente, tá tudo certo. Eu usei minha raiva para algo benéfico. Ou então, se você disse que eu era burro uma vez, eu sofri bullying seu. Né? Você disse, olha, Alex, você é muito burro, você é uma pessoa sem capacidade. E, obviamente, uma criança não fala assim, né? Ela vai falar, né, de maneira mais pejorativa. Mas você fala palavras ruins para mim, né, relacionadas a isso. E aí, a partir dali, eu disse, eu vou provar para você que eu não sou burro. E aí eu começo a estudar, eu começo isso, e aí eu começo a decolar na vida e eu chego muito em cima. Então, é muito a partir da perspectiva que cada ser humano tem. E aí, o papel do pedagogo de estar ali para conseguir conduzir essa criança. Né? E dos pais. Porque, dos pais, obviamente, né? E por quê? Porque se o papel deles, né, de pegar ali na mão e dizer, não, você está olhando para o lado errado, ele se marginaliza. Né? Então, o marginal, muitas vezes, é o fenômeno do Robin Hood, por exemplo. Então, o que ele faz? Por que hoje os marginais, por exemplo, eles são extremamente agressivos? Porque ele precisa ser agressivo. Por quê? Porque ele precisa justificar que ele está tirando algo dele que você tem a mais e que não divide com ele. Né? Então, ele precisa pegar o que é dele. Ele não está tomando o que é seu. Né? Então, você é uma pessoa inferior porque você não pensa nele como igual, na cabeça dele. Né? E aí ele vira um marginal. Né? Ou então o marginal ele se vitimiza ou ele tem toda a estrutura, né, de bloqueio. Não, a sociedade me fez assim, ela me moldou desse jeito, porque ninguém olhou para mim, e ele pode se vitimizar. Então, não existe um certo ou errado. Existe falta de acompanhamento, falta de percepção, sensibilidade. Né? Então, eu quero trazer esse outro olhar, né, de que muitas vezes apenas essa dicotomia de estar certo, errado, sim ou não, e que olho por olho o mundo acaba cego, mas que, peraí, como que resolve isso? Como que a sociedade pode se estruturar ao ponto de olhar essas crianças e talvez a gente não consiga extinguir o bullying, né? Mas que a gente consiga dar uma outra conotação. Então quer dizer que você quer liberar o bullying e que vai estar tudo certo? Não, né? Mas impor limites. Por quê? Porque nem sempre o adulto vai estar ali e isso, de alguma forma ou de outra, vai acontecer.
Nós precisamos ser realistas em relação a isso, né? Cara, de uma hora ou outra, o bullying ele vai acontecer. Por exemplo, os legisladores, eles precisam entender isso. De uma forma ou outra, aquilo vai acontecer. Mas a forma de conduta, como eu vou impor os limites. Isso. Né? Como... Apareceu os clientes aí do Dr. Marcelo de novo. assim. Estavam tirando aqui, mas apareceu. Não, Mas, apareceu. assim, Ted, a vítima, né, ela é vítima, assim como o agressor também. O que eu percebo é que nós nos furtando do nosso papel. Exato, perfeito. É isso. Ele é vítima. Os adolescentes, as crianças são vítimas. E são também os agressores. Perfeito. E eles são agressores vítimas. Eles são vítimas da gente. Sim. Eles são vítimas dos pais, de pais mal preparados, de pais ausentes, de pais achando que vão criar os filhos como foram criados. Né? Nós precisamos nos atualizar. Não era porque meu pai... E nós somos... os adolescentes, eles são agressores porque eles convivem com a agressão no seu lar. Onde eu queria entrar. Então, ele é vítima. O agressor é vítima. E aí ele chega na escola, ele tem o apoio. Por quê? Porque ele não tem o professor, o pedagogo. A nossa profissão também está sendo acuada pela direção, pela gestão, porque a gente também não pode mais cumprir o nosso papel. E aí acabou o controle. Não tem nos pais, se estende à escola, e aí a gente chega no direito. Isso. Para poder coibir isso, né? E o quanto é penoso para a gente do direito, né? Ter que ser realmente atuante, como a gente poderia ter evitado se chegar ao extremo do limite, que inclusive na nossa área jurídica é o direito penal, a última ratio. Porque inclusive nós temos no direito civil a responsabilidade civil, porque os pais, eles são responsáveis civilmente. Sim. E o ECA diz lá que a questão da punitividade vem de uma advertência até, né, a internação. Isso. Então, veja que para você chegar a esse estágio, e eu queria fazer uma pergunta também. Olha, né, eu estou aqui dialogando, porque assim, eu estou entrando aqui na seara do direito penal, eu estou, né, conversando com o doutor Marcelo, mas tem outro ponto que eu queria trazer, doutor Alex. É o papel também do psicólogo dentro das escolas. Porque as escolas, elas estão também trazendo uma prática que não é legal, que o conselho de vocês advertem, que é o seguinte: a assistência psicológica dentro da escola, ela tem que ser permitida pelos pais. Então, vejam que em todo momento, o contexto de construção e o contexto de combate ao bullying, ela tem que ser chamado ao processo todos os autores. Ele tem que ser chamado os pais, a escola, a OAB, o PROERD, a Polícia Militar, o Judiciário e o Ministério Público. Então, é uma rede de apoio. Então, se fala tanto, né? Diz rede de apoio, se traz isso como um trabalho de mimimi. Não é um mimimi. Né? Ted, eu não estou querendo aqui, o apresentador vai já me tirar do programa. Eu só vejo que nós estamos, todos nós, aí somente o doutor Marcelo vai atuar agora. Porque somente o direito penal vai estar atuante nesse processo. Porque ele vai chegar à última instância, que é chegar a uma delegacia, a um processo, a uma internação, a uma advertência. Enquanto nós fizemos o quê? Nós, psicólogos, pedagogos, pais, fizemos o quê para que só agora sejamos todos clientes do doutor Marcelo? Né, doutor? Perfeito. Eu queria entrar nessa seara que você falou em relação aos pais. Então, tem duas situações, por exemplo. Pais violentos. Então, existe um conceito que é sacrifício de amor aos iguais. Quando eu olho para o papai ou para a mamãe e digo: pai, mãe, por honra, por amor a você, eu vou honrar o que você faz. E aí, aquela criança, ela copia o pai. Então,
pequeno, só uma aspas aqui, aliás, só um parêntese. Do 0 aos 7 anos, o ser humano, a criancinha ali, ela não se tem como um ser pensante. É quando a gente fala depois que eu me entendi. Não sei se você, né, essa terminologia. Depois que eu me entendi, é normalmente ali dos 6, 8 anos ali, né? Sim. Porque o que acontece no contexto microsocial, né, nossa família, é comigo. Então, tudo que acontece com o papai e com a mamãe, acontece comigo também. Não só da parte boa, da parte amorosa, da parte carinhosa, com compaixão, mas também das coisas ruins. Se eu vejo o papai sendo violento, ou se eu vejo a mamãe violenta, por exemplo, com a secretária do lar, se eu vejo a mamãe violenta com isso, com aquilo, eu vou começar a imitar a mamãe para dizer: mãe, eu quero que a senhora me veja igual a senhora. Exatamente. Quando existe a permissão dos pais para que o filho seja agressivo. Então, meu filho, se um menino te bateu, você vai lá e joga uma pedra nele, faz isso e não sei o que e tal. Às vezes a criança, né, nos seus ensejos, ela fantasia alguma coisa e aí a criança às vezes nem fez aquilo, mas ela recebeu o aval do pai. O pai nem perguntou: meu filho, por que essa criança quer te bater? Ou por que ela te bateu? Como é que aconteceu isso? O cuidado. Então ela só pensa: meu filho, se aquela criança te ofendeu, ela te bateu, você tem que fazer 10 vezes pior com ela, porque se você não fizer, você apanha em casa. Isso aí né? É normal. Se você apanha na rua, vai apanhar em casa. Eu já cansei de ouvir isso. Então, né, forjava esses homens. Pois é, mas aí, às vezes eu tenho uma criança que em algum momento fez algo, né, na minha hipersensibilização, fez algo que... Então agora eu tenho aval do meu pai. Eu posso fazer qualquer coisa, porque a hierarquia do professor não é maior do que meu pai. Isso. Né? Então, agora eu posso fazer qualquer coisa. Então, meu pai, né, numa situação de construção, né, psíquica, meu filho, olha, se alguém te falar alguma coisa, você tem que revidar, você tem que isso, você tem que aquilo. Ele está estimulando a criança a não ser permissiva, ou não entender o outro, ou não saber por que ele fez aquilo. Então, como é que eu vou saber que o outro é uma vítima se ele está me ofendendo? Não, você fez alguma coisa para mim, eu vou te agredir e pronto. Né? E aí, a gente volta aqui pro Dr. Marcelo, por exemplo, aonde são esses limites? Né? Violência verbal, violência física... repetições, né, como a gente viu que tem essa falha, você viu, na verdade, que tem essa falha, essa redundância. E aí, aonde que a lei, né, ela impõe esse limite, dizer, olha, em uma agressão, ou então, olha, foi uma agressão e a partir dessa agressão foi feita uma conversa entre os pais, e a psicopedagoga também entrou ali no contexto, e como que se dá isso dentro da questão legal? O Dr. Ted falou será se criminalizar tudo não é algo ruim? Aí o doutor Alex falou aqui, impor limites. E essa é a frase. O que acontece? O direito é mutável. O ordenamento jurídico, o conjunto de leis, se adequa conforme a evolução social, né? O dinamismo social. O mundo não é igual a 30 anos atrás como é agora. Houve mudanças. Então, se você pega, por exemplo, uma questão, um agressor que também é vítima, a teoria do etiquetamento. Uma pessoa da favela, negra, pobre, já tem aquele preconceito com ele no mundo social, né? Aquela teoria lá do labor proof. Ele vai descontar em alguém. A partir do momento que ele vai numa escola, na sua escola, ele traz toda aquela raiva com ele, aquele contexto social. Perfeito. Aí já pega a parte dos pais, que ele vê o pai batendo na mãe, a mãe... vice-versa com a secretária, ele já traz essa questão para o ambiente escolar. E o direito penal vem justamente para trazer esse limite, perfeito? Porque a pena, além de ser algo repressivo, porque uma pena é algo repressivo, também é pedagógico. Sim. Né? Pelo menos, em tese, era para ser pedagógico. Em tese, né? Aquele contexto da ressocialização, né? Pelo menos era para ter. Então, é necessário impor esses limites. Perfeito? Então, esse contexto da evolução social, eu acredito que, como eu já falei, a redação do tipo penal, que é recente, eu não concordo.
Mas eu concordo que deve ter freios, né, nessa seara do bullying e do cyberbullying, porque já tem muito. Demais. Tem criança morrendo, suicidando, Isso. se suicidando, Estatísticas aí. se cortando. E os pais, muitas das vezes, não sabem o que fazer, não sabem por quê, não sabem nem o que é o bullying, porque a criança não vai falar pro pai. Ela se sente acuada. Ela se sente ameaçada. Ela não fala pra diretora da escola, pro professor. E se o pai acha que isso, né? Isso é uma indireta. Pra mim, Né? Não é uma indireta, é uma direta. ó, os meus filhos, só pra fazer uma observação aí, pra evitar isso, os meus filhos, eu tenho 3 filhos. Sim. Tenho uma menina de 14 anos e tenho 2 meninos, um de 3 e um de 5. Eles começaram o judô com 3 anos. Mas é Judô, muito. Mas o judô é daqui excelente. a poucos dias vão pro jiu-jitsu, depois vão pro Muay Thai. E aí é pra começar a resolver os problemas naturais do bullying. Não. Tipo assim, não sei o que, legítima defesa do bullying, mete o cacete. Não, Simples assim. Lá, Não não. pode? Inclusive, Eu o esporte. Eu aprendi assim. Pois é, eu tô então- só replicando. Aqui, ó, eu tô replicando Olha, o o esporte que eu não aprendi tem- com meus pais. Ela disse que não pode, Não. mas ensinar os filhos igual aprendeu os pais. Eu tô replicando, doutor. Depois eu tenho que me salvar aí pra ver como é que estamos aí. O Faz esporte, uma uma terapia para ele. O esporte, ele tem isso do limite, ele Sim. tem isso. Tem. Eles são bem estão, então formados. eles estão Respeito. muito bem educados. Tem, são muito É bem isso formados. mesmo, Ted. É Isso, isso, eu tô eles dizendo fazem que ele judô tá desde enganando a Mas gente. eu Ele fiz tá enganando a todas as artes gente. marciais, eu fiz Ele tá tudo. enganando. Diz que tem Na uma minha regra, época eu fiz tem tudo. uma regra que é proibido lutar fora. Tem Isso isso? é do tatame. É. Não, e eu fiz Entendeu? todas as artes marciais, eu fiz tudo. E assim, aí vem, né, o que o Marcelo está falando, gente, porque os pais eles precisam dar liberdade para que a criança fale, o adolescente fale. Porque senão ele chega a isso, ó, ao suicídio. Porque ele nós não é tivemos mesmo ouvido. muitos casos disso. Ele não é ouvido. E outra, a gente precisa ouvir para a gente saber até que ponto ele está falando a verdade também, né? Porque isso vai ser o papel da gente agora, como advogado, como juízes, né? Como de psicólogo, saber. como, né? Porque nós vamos precisar do laudo É a prevenção. Né? Sempre nós vamos ter esse apoio. Sim. Né? E até falando dessa questão mesmo, eu queria que o senhor chamasse atenção, né, ao seu grupo, né, com relação à responsabilidade que está lá, né, no código também de ética de vocês, né, com relação a esses laudos que eles são dados na escola, os profissionais que estão atuando na escola com relação ao bullying, né, porque às vezes eles implantam esses núcleos de apoio pedagógico, psicológico, misturam tudo e a gente sabe, doutor, que não é assim. Por quê? Porque para o senhor fazer um atendimento, o pai tem que consentir, então a escola ela não pode estar oferecendo atendimento psicológico sem ter autorização dos pais. Ele tem que chamar os pais para fazer, inclusive, atendimento conjunto. Que eu acho que os pais até estão precisando mais, minha gente. Sim. Né, doutor? Então, eu queria uma fala, assim, bem técnica, né? Porque a minha é muito leiga. E aí a Ok. gente vai Tá, aqui para o finalmente. Perfeito. Então, é necessário uma ideia onde se construa valores ao invés de querer se ressocializar, Certo. tá? Tá. Então, precisamos atuar na base, na fonte. O que está acontecendo? Atuar na resolução de problemas e não só na discussão. Eu vejo uma enxurrada de discussões, uma enxurrada de projetos, mas eu não vejo resoluções. Nem eu. Né? Então, vamos pensar nas resoluções. Vamos ter o acompanhamento psicológico, psicopedagogo, enfim, para motivar essas crianças a resolverem os seus problemas. Agora, a escola ela acabou herdando, né, de fato, a responsabilidade da educação, porque o pai não está mais lá. Então, a escola ela tem um papel muito mais importante. Então, ela não vai só letrar, ela vai conduzir agora um ser humano. E é crucial, exatamente nessa idade aqui de 8 aos 17, 16, 17 anos, que é a idade que o pessoal está saindo ali da escola. Sim. Né? Por quê? Porque vão para a faculdade, vão para o mercado de trabalho, vão estar aí soltos na sociedade e é necessário esse acompanhamento para resolver problemas. Eu acho que a gente precisa parar de burocratizar processos, de burocratizar pensamentos, de encher muita linguiça,
Porque não precisa. Todas as ferramentas, ou muitas ferramentas, que a gente tem para resolver, elas estão aqui. Né? Acompanhamento, sensibilidade, carinho. Né? Se você for tentar resolver os problemas emocionais com tecnicismo, ele não vai acontecer. Então, porque no Ministério Público foi para lá que o pai não estava dando atenção ao filho, beleza, o cara vai dar uma analisada ali, é papel, é número, é dado. Só frio, isso, é frio. Né? É isso frio. mesmo. Mas cadê aquela situação de acompanhar? Se o pai não está dando atenção, por que o pai não está recebendo o cuidado? Pai, por que você não está dando atenção ao filho? Vamos aqui, vamos entender você aqui. Às vezes o pai precisa passar por um processo terapêutico, ele precisa se entender para ele conseguir abrir a visão e conseguir educar o filho da maneira que precisa. Isso mesmo. Então, quando você vai na fonte, quando você foca em resolver problemas, os problemas, pelo menos, são 80%, 90% são resolvidos. Né? Nem tudo vai ser, mas o foco nesse problema e aí a sensibilização. Como nós falamos, o papel ele é frio, né? Olha, porque tantos por cento de alunos, isso, aquilo, não sei o quê, traz dados aqui, mas como que resolve? Não resolve. Né? O senhor não vai resolver. Então, eu vejo essa ideia. Não, acredito que não. A gente precisa criar política, a gente precisa... E aí, papel, dado. E cadê a ação? Né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer um educador incrível, um educador de fato, né? Chama Raí Mota, ele é secretário de educação, eu não lembro agora o município do Ceará, né? E que ele trouxe para mim coisas incríveis, né? Então, uma pessoa extremamente sensível, e aí ele aplica essa sensibilidade dele no processo educacional. Então, ele leva para as escolas não só questões de artes, de discussões, de entender o ser humano, de fazer com que a abertura, né, dessa voz do ser humano, dele conseguir falar e se expressar através de arte, de cultura, de várias outras perspectivas. Para quê? Para que a gente possa, né, ter essa sensibilidade. Que o ser humano ele saiba que ele é sensível e também trazer pessoas que possam ouvir, né, que sejam bons ouvintes. Mas ouvintes no intuito de acolher e de resolver problemas. Não só como uma máquina que ela escuta, ela põe dados lá e registra alguma coisa. Não é isso. Né? Um escrivão da polícia, ele não interfere, né? Ele vai lá, escreve e pronto, ele não põe emoção ali. Né? Mas no intuito de resolver problemas. Então, peço aos diretores, aos gestores educacionais, né, que de fato possam sentar com essas outras esferas e possam trazer, né, a resolução, a ideia da resolução dos problemas e a sensibilidade em relação às emoções. Né? O ser humano, além de um pacotinho de água e hormônio, ele é, né, formado de emoções. Perfeito. Ágila Bastos, que papo legal, que papo interessante. Eu acho que o Dr. Alex, no final, na última fala, acabou trazendo a solução, né? E eu concordo em gênero, número e grau com ele, quando o meu entendimento, claro, a gente vai ouvir ainda a Ágila nesse sentido, e os colegas, que não se resolve, por exemplo, que competência tem o membro do Ministério Público para julgar esse caso? Nenhuma formação. Que competência tem o juiz? Zero. Não sabe nada disso, sabe nem direito, imagine sobre essa temática. Então, assim, difícil, nós estamos com um problema muito sério com relação a isso. Mas aí o doutor Alex vai trazer. Quem é que tem que discutir isso, Ágila? São os psicólogos, são os pedagogos, é a galera que entende educação, é chamar a administração pública para pensar sobre isso de fato. Eu acho que esse deve ser o caminho mais propício mesmo para resolver. E não adianta a gente tentar resolver, só criar determinadas punições, e aí a educação está cada vez por água abaixo, né? Caindo mais e a galera estudando menos e produzindo menos. Mas a gente precisa concluir o programa, porque já estamos aí já com uma caminhada avançada hora, e foi uma satisfação tê-los aqui. Eu vou deixar, então,
aí 30 segundos para que cada um dos senhores possam se despedir, mandar o seu recado, deixem as redes sociais, façam o seu jabá à vontade. O programa Saudações é nosso, tá liberado aqui, a gente permite que você faça, fale do seu trabalho, fale do que você pretende fazer, suas ideias, sua área de atuação, deixe seu contato, se você quiser, fique à vontade. Primeiramente, doutor Marcelo Penha, advogado criminalista. Primeiramente, agradecer aí por esse convite, né? Muito interessante essa pauta do bullying, do cyberbullying. Eu atuo majoritariamente na área criminal. Ainda não chegou esse caso do bullying, né? Pode chegar, como pode não chegar. Não sei como é que vai ser o proceder desse tipo penal. Concordo que o Ministério Público, o juiz, não tem competência para resolver esses casos de maneira mais assertiva. Pode ser com a lei, mas de maneira da raiz, como o doutor Alex trouxe, só mesmo um expert, um psicólogo, um psicopedagogo ou algo do gênero. Então, até porque o direito penal é o último arrasto. Então, fica o recado. Bullying não é legal, cyberbullying não é legal, mas que já tem um tipo penal que criminaliza esses atos. Então, só para agradecer, finalizar aqui, meu nome é Marcelo Penha, sou advogado criminalista. Meu Instagram é dr.marcelopenha.dv. Contato 989-8853-9953. Se você, porventura, for vítima ou for o próprio agressor, estou disponível, defendo os dois, né? É minha profissão. Atuo como assistente de acusação, advogado assistente de acusação, minha profissão. E estamos aí. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Alex Maia. Então, foi um prazer estar no programa Saudações, né? Foi um papo muito enriquecedor para mim também, né? Então, eu atuo hoje, né, como psicoterapeuta, né, hipnoterapeuta, tá? Também como mentor emocional, tá, com processo de mentoria emocional, e também em empresas. Empresas? Né? Isso, a gente traz a questão da alta performance, tá? Né, através do entendimento das emoções. Tá? Hoje eu faço parte, né, do Instituto Horus Brasil, então quem quiser seguir o Instituto Horus Brasil, e também o Terapia com Alex. Né? Então, eu faço terapia de alto impacto emocional, né, onde a gente resolve demandas emocionais com uma menor quantidade de sessões. Né? Então, a gente enxerga o ser humano, faz um processo de fato humanizado, enxerga aquele ser humano como um ser humano, alguém que sofre, né, e foca em resolver problemas. Tá? Excelente. Quer deixar o seu Instagram? Ah, sim, é o Terapia com Alex, tá? @terapia com Alex, e telefone tá 98-9186-5656. Doutora Ágela Bastos, por favor. Pois é, eu queria me despedir, quero me despedir, né? Preciso me despedir de vocês, mas a ideia, né, que fica hoje aqui com essa discussão é que nesse retorno às aulas, como o Dr. Ted Anderson falou, que nossa rede de apoio, os professores, os juízes, agora com a criminalização, o Ministério Público, Polícia Militar, os psicólogos, os psicoterapeutas, toda essa rede de apoio, tanto para a vítima como para o agressor, porque o bullying é uma realidade hoje nas nossas escolas públicas e privadas. Então, que a gente não faça essa seleção, porque essa seleção está sendo feita por nós. É isso aí. Eu queria agradecer demais a presença do doutor Marcelo Penha, que brilhantemente fez as suas conclusões, no sentido de dizer que efetivamente já é um tipo penal, então preocupem-se com ele. É exatamente isso, já é uma realidade. Então, assim, independentemente do acharmos, já é um tipo penal. Então, essa foi uma observação muito sensata, doutora Ágela, porque, assim, tudo bem, concorda, não concorda, tá tudo certo. É o tipo penal, já está aí, se apresenta o tipo penal. Presta atenção, agradecer demais o doutor Alex Maia pelo diálogo, pelas observações e informações importantes que nos trouxe. Já ficou o convite aí para a gente retornar ainda esse ano, doutora Ágela Bastos, para a gente discutir aí algum tema interessante com o doutor Alex, para a gente falar aí dessa coisa das relações do trabalho, né? Como é que o impacto aí dessa geração no trabalho, né? Como é que lidar com esses profissionais aí no trabalho. Eu acho que é um tema bem legal, bem interessante para a gente produzir um diálogo aí de 1 hora para discutir 30 mais 30, pensar nisso no trabalho, porque as empresas estão sofrendo, querendo crescer e com problemas, né, de relacionamento, de produtividade e etc. Então, esse impacto é muito importante. Agradecer a minha amiga, doutora Ágela Bastos,
pelo diálogo aqui no Saudações. Eu nem iria participar desse programa, mas tive a felicidade de conhecer o Dr. Alex, o Dr. Marcelo e tal, e aprender bastante com eles. No próximo Saudações, sobre a próxima temática, eu devo estar viajando para Brasília. Né, que vai ser sobre qual a temática. Não, no outro, possivelmente. Não, surpresa. Em agosto, surpresa? Eu estou planejando uma surpresa para o Grupo Saudações. Surpresa. Eu vou estar viajando nessa data. Não vou participar desse programa, mas agradeço demais. Mas vai assistir? Vou assistir, claro. Eu assisto todos os programas Saudações. Pronto. Na verdade, são poucas coisas que eu assisto na televisão. Um deles é o programa Saudações. Esse programa eu assisto aqui. Raramente eu assisto qualquer coisa na televisão, embora faça televisão, mas os Saudações eu assisto porque acho que é importante para a gente tentar se melhorar o tempo todo, observar o que está acontecendo, né? De quem mal estão falando no programa, porque no final a responsabilidade é minha também. Né? Já basta as loucuras que eu falo, né, Angela Bastos? Ainda tem os outros também, que aqui a gente tem um grupo grande de pessoas falando. Agradecer ao Ian, agradecer a Clícia, ao Gesael, que tem esse estúdio maravilhoso aqui, muito tecnológico, bem interessante. A todos os amigos da TV Bandeirantes, nossa casa, nosso lar, o programa Saudações, ele passa em todo o Maranhão, para o Maranhão. Sábado, essa gravação aqui comigo, presidindo, sábado às 9 horas da manhã. Nós temos 2 programas Saudações, 2 grupos. É um grupo só, mas tem 2 programas. Tem o programa Saudações com Moreira Serra, Dr. Moreira Serra, que então, assim, nós somos vários apresentadores aí, a gente fica dialogando, chama amigos para conversar. É um programa de amigos, doutor Alex. Esse aqui é um programa de amigos. No final das contas, Ángela, se a gente for perceber, sempre, assim, aqui a acolá vai acrescentando o doutor Marcelo que veio hoje, mas no geral são os mesmos ali participando, assim, ano vai, ano vem, e a gente tá com o programa Saudações já no seu 4º ano. 4º ano de programa Saudações. Que venham mais 4. Que venham, mas já... Tá igual eleição, né? 4º ano de programa Saudações, e é isso. Então, agradecer a todos, mandar o meu abraço carinhoso ao meu querido, meu irmão, doutor Adelmano Benigno, meu querido criminalista, grande menino, estudioso, e até a próxima. Tchau.